vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. Antes, peço a você que se inscreva no canal e ative o sino de notificação. Muito obrigado. A matéria de hoje, capítulo 24, a candeia debaixo do alqueire. Estamos estudando a partir do item 5. Se a providência, portanto, na sua prudente sabedoria, não revela a verdade senão gradualmente, é que a vai sempre desvelando à medida que a humanidade amadurece para recebê-la. Ela mantém a luz em reserva e não debaixo do alqueire. Veja que o Espírito da Verdade diz que a verdade vai sendo revelada gradualmente, à medida que a humanidade amadurece para recebê-la. Isso também ocorre na nossa vida. O despertar espiritual, ele vai sendo realizado gradativamente. O conhecimento da verdade ocorre gradualmente. Isso é comum para todas as pessoas. Mas os homens que a possuem em geral só a ocultam do vulgo com a intenção de dominá-lo. Isso também ocorre até nos dias atuais. Aqueles que detêm o conhecimento, aqueles que têm experiência, normalmente procuram resguardar o que possuem, evitando de transmitir para outras pessoas. Mas o Senhor Jesus nos ensinou, de graça recebei e de graça transmita para todas as pessoas. Daí, se levarmos em consideração, por exemplo, a igreja dominante, até pouco tempo atrás, todas as missas, as orações eram feitas em latim, de maneira que o povo, de maneira geral, ficava totalmente à mercê ou de lado, não conseguiam entender praticamente quase nada. Até nos dias atuais ainda existem determinados locais que fazem algumas missas em latim, de maneira que fica muito difícil de compreender o significado. E toda oração que a pessoa não consegue entender profundamente seu significado, mesmo que tenha grande eficácia, não repercute o proveito para a pessoa que estiver fazendo a oração, nem para aquele que estiver ouvindo a oração, se não estiver entendendo do que se trata. Ele tende a ficar alheio e não presta atenção depois. Então, os homens que a possuem em geral só ocultam do vulgo com a intenção de dominá-lo. São esses os que põem verdadeiramente a luz debaixo do alqueire. É por isso que, em uma determinada época do passado, a igreja dominante, a apostólica romana, sofreu uma quebra com a divisão, voltando-se para a igreja do protestantismo com Martinho Lutero, em 1517, mais ou menos. Né? De maneira que ele, naquela época, já combatia a corrupção dentro da igreja, o desvio da verdadeira finalidade que os religiosos deveriam manter no seu exercício. São esses os que põem verdadeiramente a luz debaixo do alqueire. É assim que todas as religiões sempre tiveram seus mistérios, cujo exame proíbem. Então veja que praticamente todas as igrejas, as correntes religiosas, mantiveram os seus fiéis na ignorância, não revelando, não instruindo, não orientando adequadamente e também não permitindo que soubessem da verdade.
Tanto é que a vida de cada religioso deveria ser pautada numa retidão na fé em Deus e na prática do Evangelho do Senhor Jesus. Mas nem sempre isso ocorreu de acordo com a história. Mas enquanto essas religiões se atrasavam, a ciência e a inteligência avançaram e romperam o véu misterioso. De fato, enquanto alguns cientistas avançavam no conhecimento, na revelação das descobertas, a igreja dominante procurava imprimir a sua autoridade, reprimindo todo o avançar do conhecimento e da ciência. O povo que se tornou adulto pôde assim penetrar o fundo das coisas e então rejeitou na sua fé o que se mostrava contrário à observação. Então, de acordo com o avançar da ciência, que sempre procurou instruir os povos no conhecimento de todas as coisas, a igreja acabou ficando de lado, não conseguindo manter cativo os seus fiéis, não podendo subsistir mistérios absolutos nesse terreno, e Jesus está com a razão quando afirma que não há nada secreto que não deva ser conhecido. De fato, tudo que constar na alma, através dos pensamentos, atitudes, ações, até mesmo da imaginação, todo o conhecimento gravado na alma pode ser que permaneça em segredo de muitas pessoas. Porém, o mundo espiritual consegue, em muitos casos, desvendar o que ocorre dentro da alma da pessoa. Porque, na verdade, consta um registro também no mundo espiritual sobre os nossos pensamentos, as vibrações permanecem na atmosfera e, de fato, quando estivermos dormindo em estado de sono, o nosso espírito se desloca do corpo e vai para o mundo espiritual. E pode ser desvendado pelos espíritos aquilo que estamos mantendo em segredo. Posteriormente, também ocorre que o mundo que nos rodeia corresponde à projeção dos nossos pensamentos. Daí, eventualmente, os conteúdos possam ser manifestados ao nosso redor, seja através da nossa própria atitude e ação, como também refletindo essas ações através de outras pessoas que demonstram em suas atitudes comportamentos compatíveis com aquilo que estamos mantendo em segredo. Então, Jesus afirma que não há nada secreto que não deva ser conhecido. De acordo com essa afirmativa, mesmo que leve milênios, o conteúdo da alma acaba sendo revelado nas atitudes, nas pessoas ao redor e nos ambientes. Tudo que está oculto será descoberto um dia, e o que o homem ainda não pode compreender sobre a terra, lhe será progressivamente revelado nos mundos mais adiantados, na proporção em que se purificar. Aqui na terra, ainda se perde no nevoeiro. Então veja que tudo que está oculto será descoberto um dia. E, se não conseguirmos revelar na vida presente, vamos acabar revelando na vida futura e posteriormente em outras existências. Tudo isso são possibilidades,
não é? E diz aqui que é possível ainda que seja revelado nos mundos mais adiantados, na proporção em que se purificar. Daí, nós estamos diariamente purificando os conteúdos da nossa alma através de palavras, através de atitudes, dos nossos comportamentos e pensamentos. Aqui na Terra ainda se perde no nevoeiro. Pergunta-se que proveito o povo poderia tirar dessa infinidade de parábolas cujo sentido estava oculto para ele. Então, Jesus, na verdade, fez transmitir a verdade através de palavras. Mas aqui ele diz que as parábolas eram para fazer com que o povo compreendesse a verdade que os apóstolos e os seus discípulos mais diretos tinham mais facilidade de compreender a verdade quando Jesus estivesse transmitindo diretamente. Para o povo menos disciplinado e menos culto sobre as palavras das verdades de Deus, Jesus procurou transmitir, em muitos casos, através de parábolas, cujo sentido estava oculto para muitos deles. Deve notar-se que Jesus só se exprimiu em parábolas sobre as questões de alguma maneira abstratas da sua doutrina, mas, tendo feito da caridade e da humildade a condição expressa da salvação, tudo o que disse a esse respeito é perfeitamente claro, explícito e sem nenhuma ambiguidade. Então, de fato, Jesus procurou transmitir muitas questões a respeito da verdade através de parábolas, porque facilitava a compreensão para as pessoas através desses exemplos. Então, nada tendo feito, de fato, Jesus disse que na caridade e na humildade estava o caminho da salvação. E ele demonstrou no seu apostolado, na sua doutrinação, na sua peregrinação diária, o trabalho intensivo em nome da caridade e do amor aos semelhantes. Assim, devia ser porque se tratava de regra de conduta, regra que todos deviam compreender para poderem observar. Então, essa parte da caridade, humildade, resignação, o perdão, a compreensão, a misericórdia, Jesus demonstrou continuamente no seu trabalho junto aos apóstolos. E essa deveria ser a regra de conduta para todos nós, todas as pessoas. Em todos os momentos devemos manifestar o sentimento de caridade, de amor ao próximo, compreendendo, perdoando, relevando, em muitos casos, as situações. Porém, essencialmente procurando manifestar o amor de Deus, orando para que todas as pessoas revelem o caminho da verdade, a verdade da caridade e do amor. Portanto, todas as pessoas deveriam, nos dias de hoje, procurar esse caminho, principalmente de amor ao próximo, melhorar o pensamento, melhorar as atitudes, os locais onde frequentam, as pessoas com quem conversam, o teor exatamente das palavras, porque nas boas palavras se constrói o paraíso. O paraíso é construído pelas boas palavras. Através do bom pensamento, você constrói o céu. O reino de Deus está dentro de vós.
Então, para revelar esse reino de Deus, devemos constantemente manifestar bons pensamentos, boas palavras, para que com isso possamos purificar os conteúdos de nossa alma e, ao mesmo tempo, gravar essas palavras da luz do amor de Deus, para que em todos os momentos essas situações se manifestem concretamente em todos os momentos. Era isso o essencial para a multidão ignorante, a qual se limitava a dizer: eis o que é necessário para ganhar o reino dos céus. Então Jesus ensinou exaustivamente a todos a maneira correta de proceder, a maneira correta de caminhar no andamento da vida, revelando o modo correto de alcançar o reino dos céus. Que graça, que bênção das pessoas que tiveram naquela oportunidade receber o ensinamento do Senhor Jesus. Nos dias atuais, nós igualmente recebemos as verdades de Deus do Senhor Jesus através dos evangelhos. Porque quando estivermos lendo, meditando, estudando o evangelho, devemos entrar em conexão com o mundo dos céus e receber as boas instruções, porque a verdade se compreende através da intuição. Não é porque é letrado que lendo vai compreender. Toda a verdade nós temos que ler através da inspiração divina, para a compreensão profunda da verdade que transforma. Sobre outras questões, só desenvolvia os seus pensamentos para os discípulos. Por sorte, os apóstolos, os seus discípulos mais próximos, eles recebiam o ensinamento da verdade diretamente do Senhor Jesus, estando eles mais adiantados moral e intelectualmente. Jesus pôde iniciá-los nos princípios mais abstratos. Porque os apóstolos, na verdade, eles já tinham uma tradição em suas almas de conhecimento da verdade. Eles não estavam naquela existência pela primeira vez, principalmente na condição de apóstolos de Jesus. Eles já eram antigos trabalhadores nos conceitos das verdades e nas práticas religiosas. Jesus podia iniciá-los nos princípios mais abstratos. Foi por isso que disse: ao que já tem, ainda mais se dará, e terá em abundância. Isso, de fato, ocorre em todas as questões da vida. Aquele que é mau, ele atrai ainda mais situações maldosas, equivocadas, deprimentes e imperfeitas. E aquele que tem a verdade da vida dentro da alma, consegue atrair situações boas, luminosas, pessoas compatíveis, porque tudo na vida é atração do semelhante, de maneira que ao que tem, mais se dará e terá em abundância. Tanto é que Jesus, nas palavras a respeito dos conceitos da salvação, ele afirmou, não é? Ao que é sujo, mais se suje, enquanto que ao que é limpo, ele mais ficará limpo através dos procedimentos, das atitudes e das ações. Então, o que tem, ainda mais se dará e terá em abundância. Fazendo uma correlação com a pessoa que tem muito dinheiro, também isso revela a verdade, porque aquele que tem muito dinheiro, mais ele terá, e terá sempre em abundância, porque ele investe de maneira proveitosa e obtém grandes proveitos nas oportunidades das situações
revelada pela economia. Não obstante, mesmo com os apóstolos, tratou de modo vago sobre muitos pontos, cuja inteligência completa estava reservada aos tempos futuros. Veja que o Jesus, na verdade, ele correspondeu à encarnação do Cristo planetário, né? O mesmo Cristo planetário que idealizou e se responsabilizou pela constituição do orbe terrestre da Terra. Então, é o Cristo planetário que estava encarnado na condição de Jesus. Portanto, ele tinha uma sabedoria incomum, a sabedoria do próprio universo, sabedoria de Deus, manifestado em forma do Jesus de Nazaré. Portanto, ele não podia revelar grandes verdades, mesmo para os seus apóstolos, que não tinham esse espírito desenvolvido como o de Jesus, que era o próprio Cristo planetário. Veja que o Cristo planetário, ele permaneceu 4.000 anos preparando-se para reencarnar na condição de Jesus. Né? Só para se preparar, 4.000 anos de tempo, ele foi aclimatando e reduzindo sua capacitação perispiritual para poder reencarnar na condição de Jesus de Nazaré. Então, ele também tinha consciência de que a inteligência dos homens da Terra não estava ainda preparada para receber a verdade. Como todos os dias nós oramos ao Senhor Jesus, a Deus, aos bons espíritos, para que possamos compreender cada vez mais a verdade. Não é? Então, em todos os momentos, precisamos melhorar os nossos conceitos a respeito da verdade e, com isso, ampliarmos a nossa capacitação, a inteligência e a sabedoria. Porém, esses são os pontos que deram lugar a diversas interpretações, até que a ciência de um lado e o espiritismo de outro vieram revelar as novas leis da natureza, que tornaram compreensível o seu verdadeiro sentido. Por exemplo, naquela época, Jesus não pôde revelar para o povo, por exemplo, que a matéria não é uma existência verdadeira, que a matéria não existe. Ele não podia revelar isso. Por quê? Porque o povo jamais poderia compreender, nem os seus apóstolos. Tanto é que, nos dias atuais, como está escrito aqui, a ciência veio revelar, não é, as novas leis da natureza. Veja que comprovou-se que a matéria, na verdade, não é matéria, é pura energia, porque a matéria é constituída de átomos, e átomos representa a aglutinação de pura energia. Então veja, nos dias atuais, isso todo mundo conhece, todo mundo sabe que a matéria não é matéria, é constituição aglomerada de energia. Então, a ciência e o espiritismo vieram revelar as novas leis da natureza que tornaram compreensível o seu verdadeiro sentido. Creio que a ciência, dependendo da sua evolução, vai conseguir comprovar a imortalidade do espírito, vai conseguir revelar para toda a humanidade a possibilidade do homem reencarnar-se e vai conseguir identificar esse espírito de vidas anteriores com a da vida atual. Veja que a ciência vai progredir nesse sentido. Deveria
a igreja revelar essa verdade, porque a igreja sempre esteve imersa nas situações de espiritualidade. Porém, a igreja dominante e muitas das correntes religiosas negligenciaram esse conhecimento para o povo, não revelando ou não permitindo que se conhecesse a imortalidade do espírito, primeiro, segundo, dos conceitos de reencarnação. Então, até hoje, muitas correntes religiosas condenam esse princípio de reencarnação, até mesmo da imortalidade do espírito. E, quando se fala na continuidade da vida, o espírito permanece na continuidade além do túmulo. Ele permanece dando prosseguimento à evolução da vida. O Espiritismo vem atualmente lançar a sua luz sobre uma porção de pontos obscuros, mas não o faz inconsideravelmente. Os Espíritos procedem nas suas instruções com admirável prudência. Tudo que o homem desenvolveu até hoje, todo o desenvolvimento da ciência, da própria evolução do espiritismo, da própria religião, tudo, o início foi no mundo espiritual. Então, todas essas situações estão arquivadas no mundo espiritual. Isso é um conhecimento que o mundo espiritual procurou transmitir através dos seus iniciados para o povo aqui na Terra. Daí, como está escrito aqui, os espíritos procedem nas suas instruções com admirável prudência. Por quê? Porque no mundo espiritual constam elevadas informações que provavelmente ainda o povo da Terra não conseguiu assimilar ou não teve acesso. Como nós sabemos, todos os conceitos de sabedoria, de conhecimento, são aplicados imediatamente na construção de armamentos bélicos, visando notadamente a destruição de povos e massa. Veja o nível espiritual ainda do homem, que a todo momento procura sobrepujar o semelhante. É sucessiva e gradualmente que eles têm abordado as diversas partes já conhecidas da doutrina. É assim que as demais partes serão reveladas no futuro, à medida que chegue o momento de fazê-las sair da obscuridade. Então, o mundo espiritual é muito prudente, procura não revelar totalmente os conceitos da verdade, nem da ciência. Veja que no mundo espiritual constam conhecimentos dos mais elevados e dos mais adiantados. Por quê? Porque os cientistas, os sábios, os grandes iniciados do mundo espiritual, eles também são orientados continuamente e têm acesso a instruções superiores, porque recebem e estão em contato com outras circunstâncias muitíssimo mais elevadas que fogem ao nosso entendimento regular. Daí, eles têm um acervo de informações que, de maneira geral, nós raramente vamos ter essa oportunidade. Se a houvesse apresentado completa desde o início, ela não teria sido acessível senão a um pequeno número e teria mesmo assustado aqueles que não se achavam preparados, o que seria prejudicial à sua propagação. Então veja que o próprio Jesus afirmou que toda a verdade seria complementada em tempos futuros, quando o Espírito da Verdade iria fazer a revelação parcial,
que foi, de fato, exercido pelo codificador Allan Kardec, que procurou elucidar todo um conceito a respeito da vida espiritual, da vida mediúnica e de muitos conceitos a respeito da Gênese, de maneira que pôde instruir muito o ser humano aqui na Terra, procurando-lhe proporcionar grandes adiantamentos. Seus espíritos, portanto, ainda não dizem tudo ostensivamente, não é porque a doutrina possua mistérios reservados aos privilegiados, nem que eles ponham a candeia debaixo do alqueire, mas porque cada coisa deve vir no tempo oportuno. Veja então a prudência dos espíritos orientadores. Esses instrutores, em nome do Cristo, procuraram gradualmente, gradativamente, transmitir os conhecimentos das verdades de todas as coisas de acordo com o evoluir do ser humano. É a mesma coisa que, se tivermos que instruir uma criança a respeito dos conhecimentos, não adianta querer atropelá-la com muitas informações. É preciso que o conhecimento seja dada para a criança gradualmente, de forma que ela possa compreender e assimilar. Eles dão a cada ideia o tempo de amadurecer e se propagar, antes de apresentarem outra, e aos acontecimentos o tempo de lhes preparar a aceitação. Veja que quando o ser humano dorme, o espírito ele se separa do corpo em fase de desdobramento, e o espírito vai para o mundo espiritual e pode se encontrar com os sábios, os que têm informações, ou o centro de estudos, de pesquisas. Veja que como que o conhecimento é transmitido para o homem. E aí o homem, o cientista, quando desperta aqui na sua casa ou no local onde ele estiver, ele vai lembrar naturalmente o episódio gravado na alma e vai procurar colocar em prática ou transmitir através das suas competências. Por isso que está escrito aqui, eles dão a cada ideia o tempo de amadurecer e se propagar, antes de apresentarem outra, e aos acontecimentos o tempo de lhes preparar a aceitação. Veja que nos dias atuais, muito se tem trabalhado na propagação de uma vacina contra o coronavírus. O cientista, o biólogo, o pesquisador, o infectologista, todas essas pessoas dedicadas à pesquisa, deveriam, por exemplo, mesmo que não solicitem, rogar aos céus, né, instruções de como desenvolver uma vacina muito eficiente e suficiente para as necessidades do povo. Se estiverem com a mente preparada, fazendo pesquisa e, como praticamente todas as noites, ou quase todas as noites, procuram dormir ou descansar um pouco, nesses momentos em que o espírito e a alma se deslocam do corpo, poderiam solicitar aos mentores espirituais, aos pesquisadores do espaço, em nome de Jesus, que revelassem os conhecimentos suficientes para a preparação de uma boa vacina. Por certo que eles teriam assimilado melhores oportunidades. Como a maior parte são pessoas que não acreditam em Deus, não têm um nível espiritual suficiente, não seguem praticamente nenhuma religião, então estão distantes de compreenderem realmente
esse meio tão eficiente de assimilar um conhecimento, uma boa informação. Ainda assim, penso que o mundo espiritual procura transmitir as verdades para essas mesmas pessoas, de forma que elas possam empregar em benefício do povo. A esses 12 enviou Jesus, dando-lhes estas instruções, dizendo: não ireis no caminho de gentios, nem entreis na cidade dos samaritanos, mas ide antes as ovelhas que se desgarraram da casa de Israel. E pondo-vos a caminho, pregai dizendo que está próximo ao reino dos céus. Então, isso aqui é quando Jesus instruiu os seus apóstolos na propagação da verdade. Ele instruiu para que trabalhassem juntamente com os povos desgarrados que se distanciaram das verdades, que procuraram ficar à margem do conhecimento. Porém, esse povo, notadamente decorrente do povo dos judeus, eles já tinham um germe dentro de si da ligação com Deus, o sentimento monoteísta de Deus único. Então, eles teriam maiores facilidades de assimilação das instruções feitas pelos apóstolos a respeito das verdades. E diz aqui: não entreis nas cidades dos samaritanos, porque os samaritanos eram notadamente inimigos declarados dos judeus. E nem no caminho dos gentios. Gentios eram os estrangeiros daquela época, notadamente os ditos pagãos, que não aceitavam os novos ensinamentos das verdades. E para esses desgarrados que encontrassem no caminho, de pregai dizendo que está próximo ao reino dos céus. Por que próximo ao reino dos céus? Porque o reino dos céus se manifesta de acordo com a obra de cada um. Cada pessoa, de acordo com o praticar das verdades, pode manifestar o céu na vida, né? Porque o reino do céu está dentro de cada um, e cada um, de acordo com o purificar de sua alma, através das práticas da bondade, da humildade, do bem que se serve ao próximo, isso faz com que manifeste o reino de Deus dentro de cada um. Jesus demonstra em muitas circunstâncias que as suas vidas não estão circunscritas ao povo judeu, mas abrangem a toda a humanidade. Quando disse, portanto, aos apóstolos que não se dirigissem aos pagãos, não foi por desprezar a sua conversão, o que nada teria de caridoso, mas porque os judeus que aceitavam a caridade de Deus, aos judeus que aceitavam a unicidade de Deus e esperavam o Messias, estavam preparados pela lei de Moisés e pelos profetas para receber a sua palavra. Então veja que os judeus, ou seja, aqueles desgarrados da casa de Israel, estavam mais preparados devido aos conhecimentos das verdades ensinadas pelo Moisés e pelos profetas. Entre os pagãos, faltava essa base. Tudo ainda estava por fazer, e os apóstolos ainda não se achavam suficientemente esclarecidos para uma tarefa assim tão pesada. Eis porque Jesus lhes disse: ide as ovelhas desgarradas de Israel, ou seja, de semear esse terreno já preparado, pois sabia que a conversão dos gentios viria a seu tempo. Mais tarde, com efeito, os apóstolos foram plantar a cruz no próprio centro do paganismo. Isso ocorre frequentemente. Mesmo que uma pessoa não aceite a verdade, não consiga assimilar, é preciso semear. E o tempo, ou seja, a vida de Deus, vai se encarregar de fazer
aquela semente brotar, frutificar, crescer, expandir. Então, com o tempo, aquela verdade semeada vai se manifestar impreterivelmente. Por isso, cabe a cada um de nós propagarmos as verdades do Evangelho a todas as pessoas. Não importa quanto tempo leve, mas num determinado momento, a semente vai começar a brotar. Tinha um jovem que não aceitava de forma alguma o Espiritismo, nem acreditava nas verdades do Senhor Jesus. Daí, a noiva dele, exaustivamente, sempre que podia, falava dos conceitos que ela assimilava no centro da casa de Deus. Levado um bom tempo, após alguns anos, um dia ele se prontificou a entrar naquela casa de Deus, acompanhando a sua atualmente esposa. E, ouvindo a palavra da verdade daquela reunião, ele ficou encantado com a lógica dos ensinamentos. Por quê? Porque no decorrer dos últimos 5 anos, ele foi ouvindo as explicações a respeito do que era transmitido na casa de Deus. Essas mesmas palavras podem ser aplicadas aos adeptos e aos divulgadores do Espiritismo. Os incrédulos sistemáticos, os obstinados zombadores, os adversários interessados, são para eles o que eram os gentios para os apóstolos. A exemplo desses, devem procurar adeptos, primeiramente entre as pessoas de boa vontade, que desejam a luz, nos quais se encontra um germe fecundo e cujo número é grande, sem perderem tempo com os que se recusam a ver e a entender, e que mais se aferram ao seu orgulho, quanto mais se der a impressão de se valorizar a sua conversão. Tinha um casal que eles tinham muito atrito entre si, brigavam praticamente todos os dias. E a esposa, cansada desse ambiente tão cheio de imperfeições, procurou uma casa de Deus, onde recebeu instruções, orientação, aprendeu a orar e mudou todos os conceitos a respeito de como deveria viver. O marido, acostumado às violências do dia a dia, estranhou o procedimento da esposa, muito desconfiado a respeito das atitudes dela, procurou um dia acompanhá-la e verificar onde ela estava indo frequentemente. Chegando naquela localidade, ficou observando de fora e ouvindo o ensinamento que era transmitido no interior. Foi se achegando e um dia ele compreendeu o que ocorrera com a esposa na sua transformação e resolveu acompanhá-la nas reuniões. E com isso pôde transformar totalmente o ambiente do lar, transformando a escuridão, as brigas, em momentos de grande felicidade e progresso. Então veja que é preciso ter paciência, é preciso dedicação, é preciso devotamento e boa vontade, como está escrito aqui. Não? Então procura-se transmitir a verdade aos que têm interesse. Por isso que Jesus, antes de fazer uma cura, ele sempre perguntava: você acredita e deseja a cura? Você acredita? Não? Ele sempre perguntava. Mais vale abrir os olhos a 100 cegos que desejam ver claramente do que a um só que se compraz na obscuridade, porque isso seria aumentar em maior proporção o número dos que sustentam a causa. Deixar os outros em paz não quer dizer indiferença, mas apenas boa política. A vez deles
chegará quando se renderem à opinião geral de tanto ouvirem a mesma coisa incessantemente repetida ao seu redor. Pois então julgarão que aceitam a ideia voluntariamente por si mesmas e não sob a pressão de outra pessoa. Então veja que gradativamente aquele que não aceita a verdade, que não procura o caminho de Deus, se estivermos plantando a semente, semeando em bom solo, com o tempo, Deus vai se encarregar de fazer brotar, frutificar aquela semente. Certamente, nada se perde quando transmitimos a verdade, porque as ideias são como as sementes, não podem germinar antes da própria estação, a não ser em terreno preparado. Então veja, podemos ir semeando, mesmo que a pessoa tenha rebeldia, não aceite, um dia, não sabemos quando, isso vai se manifestar. Eis porque é melhor esperar o tempo propício, cultivando primeiro as que estão em condições, evitando perder as outras por precipitação. No tempo de Jesus, em consequência das ideias restritas e materiais que o dominavam, tudo era circunscrito e focalizado. A casa de Israel era um pequeno povo, os gentios eram pequenos povos circunvizinhos. Hoje as ideias que se universalizam e espiritualizam. A nova luz não é privilégio de nenhuma nação para ela. Não existem barreiras, o seu foco se distribui por toda parte e todos os homens são irmãos. Hoje, a transmissão da verdade é feita de uma maneira muito regular, com muita facilidade. Existia uma época em que o povo não tinha os livros que tradicionalmente conhecemos, né? De maneira que a maior parte da verdade era transmitida verbalmente. A nova luz não é privilégio de nenhuma nação. Para ela, não existem barreiras, o seu foco se distribui por toda parte e todos os homens são irmãos. Mas os gentios também são mais um povo determinado, são uma opinião que se encontra por toda parte, o da qual a verdade triunfa pouco a pouco, como o cristianismo triunfou do paganismo, e não mais com armas de guerra que se pode combatê-los, mas com o poder da ideia. Então veja que a solidificação dos conceitos religiosos ao longo dos milênios foi feita à base de ferro e fogo, muito combate, muitos atritos, por vezes muito sangue derramado. Veja como as religiões dominantes mantiveram sua autoridade, seu poderio, para permanecer até os dias atuais, não? E não mais com armas de guerra que se pode combatê-los, mas com o poder da ideia de Deus, que se propaga infinitamente e consegue manifestar no interior de cada pessoa da Terra. Quero agradecer imensamente sua atenção. Neste momento, vamos passar para a oração. Acalme sua mente, concentre-se, eleve seu pensamento ao Jesus e vamos para a oração. Senhor, neste momento, elevamos nosso pensamento ao Senhor Jesus, rogamos instruções de como devemos caminhar no nosso dia a dia, manifestando cada vez mais o nosso propósito de aperfeiçoamento com as verdades de Deus. Nessa estrada tão cheia de obstáculos e dificuldades,
sabemos que ainda estamos no caminho do aperfeiçoamento necessário. Todas as situações que encontramos correspondem exatamente às lições das experiências que necessitamos. Deus não concede nada que seja totalmente inútil para nós. Devemos manifestar a sabedoria para compreendermos todas as coisas e rogamos ao Senhor Jesus, seus benfeitores espirituais, instruções de como aprendermos mais sobre as verdades de Deus. Rogamos que nos coloque sempre em contato com as coisas necessárias e úteis ao nosso proveito e que possamos, com as nossas atitudes, reservar forças para servir e bem prestar ao bem de todas as pessoas. Agradecemos imensamente ao Senhor Jesus, a Deus e aos bons espíritos. Que assim seja. Graças a Deus. O livro que estudamos, bem como os demais livros dos nossos estudos, além disso, os pedidos de orações espirituais, juntamente com o agendamento das consultas espirituais que eventualmente você estiver necessitando, você pode consultar e fazer através deste site. Obrigado pela atenção, Deus abençoe sempre.